Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, quero trocar uma ideia com vocês pra gente falar um pouquinho sobre o fato do Atlético vem encontrando muitas dificuldades pra chegar no gol adversário, né? E eu acho que isso vem sendo muito sintomático nesses últimos 4 jogos. Além da questão defensiva, óbvio, que a gente pode lamentar o jogo contra o Atlético Goianiense e Remo, principalmente. Acho que é muito perceptível a queda ofensiva, principalmente nesses últimos 2 jogos, que sempre foi um pilar para qualquer tipo de expectativa que o Atlético tivesse na temporada. Não é à toa que o Atlético é o melhor ataque da competição, então sempre foi algo muito forte durante todo o ano o Atlético poder apostar nos seus jogadores de frente, mas isso não vem acontecendo ao ponto da gente tentar buscar alternativas, ao ponto da gente tentar buscar mudanças, quem sabe jogar com 2 atacantes, a mudança de um jogador com posicionamento por aqui, a mudança de um jogador com posicionamento por ali, isso vai se adaptando ao natural para que a gente possa voltar a ter aquele volume, porque o Atlético precisa ganhar os 5 jogos, isso é óbvio, e para isso o Atlético precisa marcar gols. Isso também é óbvio. Então vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu vou falar de um jogador específico, que ele vem tendo um comportamento que eu gosto muito, que é o Leozinho. E a gente condiciona muito ao Leozinho a ser o jogador do 1 contra 1. E eu já falei para vocês, 1 contra 1 do Leozinho é bom, quase criou mais chance de gol contra o Curitiba e tudo mais, contra o Avaí também. Mas o Leozinho é muito mais do que isso. E talvez o Leozinho, ele tenha o seu carro-chefe no futebol de campo, o passe, a finalização. Nesse momento, mais o passe. É um nível de assertividade muito grande de passe. Mas é o jogador que vem trabalhando para ter essa finalização como seu ponto forte. Vídeo o gol de falta que ele faz contra o Atlético, que eu acho que pode ser um marco de um início de um Leãozinho com mais capacidade de batida de média a longa distância. Através do passe, o Leozinho consegue fazer um movimento muito importante para o time do Atlético, que é o trabalho entre linhas. E quando você tem um time trabalhando bem entre linhas, você tem esse time com mais capacidade de ter uma proximidade da área. E essa proximidade da área que eu acho que o Leozinho nos oferece muito bem, essa proximidade da área que eu acho que o Leozinho consegue nos entregar com qualidade para o Atlético trabalhar a bola em zonas mais perigosas. Circula a bola, trabalha em espaço curto, e aí a gente sempre falou dessa herança do futsal que o Leozinho traz pro campo, né? A herança do futsal condiciona muito o jogo do Leozinho no sentido técnico mesmo. A herança do futsal condiciona muito o jogo do Leozinho no sentido de construção de jogadas, sabe? Então, pra mim é um sentimento ali que o Leozinho ele vai ter sempre essa característica de fazer o jogo do Atlético de alguma maneira ser mais ofensivo e ser mais perigoso. Porque em questão de ganhar campo ele tem essa facilidade. Mas eu quero chamar atenção. Nos últimos 2 jogos, o Atlético finalizou 36 vezes, tá? 15 contra o Curitiba, 21 contra o Avaí. É uma boa média se você for parar pra pensar. O Leozinho finalizou 8 vezes. E é sobre a capacidade de batida de média distância do Leozinho que eu quero conversar com vocês. Média longa distância ali. Contra o Atletiba, a nossa chance mais perigosa é o chute do Leozinho. Contra o Avaí, pelo menos 3 situações passaram perto da trave. E eu acho que, para uma reta final, que o Atlético precisa encontrar soluções ofensivas, para uma reta final, que o Atlético precisa encontrar um caminho do gol. Essa arma do chute de média distância pode ser fundamental. E a gente já falou aqui. Já que é um Atlético que tem limitações, por exemplo, na bola parada, o Atlético ele precisa encontrar caminhos de outras formas. E óbvio, associando, se conectando, é um caminho, tentando a famosa jogada perfeita é um caminho, mas tentando também alternativas um pouco mais simples. Já que o Leozinho tem facilidade de fazer essa bola chegar na entrelinha. Perto do gol, porque é um jogador que vem muito por dentro. E vem sendo um jogador que vem finalizando bastante. Eu acho que a gente tem que manter o Leozinho naquela posição. E, cara, incentivar pra ele chutar, velho. Incentivar pra ele chutar. Parece uma obviedade. Mas só faz gol quem chuta. Parece uma obviedade. Mas só entrega gol quem tenta, porra, fazer. Eu, por exemplo, no Atlético, em muitos momentos a gente teve o domínio e a gente não transformou em finalização.
no segundo tempo, uma finalização poderia desviar e, pô, enganar o Morisco? Não sei. Acho que falta um pouquinho desse Atlético tentar ter o benefício da dúvida. Acho que falta um pouquinho desse Atlético tentar ter alternativas para que esse jogo ele seja definido da melhor maneira possível a partir de repertório, caminhos diferentes. E o Leozinho acho que é um dos principais jogadores tecnicamente do Atlético, que até me dá uma confiança que em algum momento essas finalizações vão começar a entrar, porque pra mim fica claro que o Leozinho ele tem a intenção de adicionar isso ao jogo dele, e acho que o Atlético também precisa adicionar isso ao jogo dele. Então é uma demanda individual que naturalmente vira uma demanda coletiva. Então o Clube Atlético Paranaense, pra mim, ele tem que incentivar o Leozinho. Porque o jogo contra a Amazonas vai ser a mesma coisa. Vai ser um jogo contra uma defesa muito fechada. Vai ser um jogo que a gente vai passar ali o tempo inteiro tentando encontrar espaços. Vai ser um jogo que a gente vai passar ali o tempo inteiro tentando encontrar alternativas, sabe? E a partir dessa busca, cara, o jogo ele pode ficar muito amarrado e o jogo ele pode ficar muito engessado. O Leozinho, pra mim, é o melhor remédio pro Atlético não ser um time previsível. O Leozinho, pra mim, é o melhor remédio pro Atlético não estar numa condição de ser um time fácil de ser anulado. De ser um time fácil de ser marcado. É basicamente isso que eu quero trazer. E se ele conseguir adicionar a finalização, a capacidade de passe dele, que é de um nível muito alto pela capacidade técnica que ele tem, se ele conseguir adicionar a capacidade de drible dele à finalização, vai se tornar um jogador cada vez mais completo. E a gente tá vendo que o Leozinho é um processo de um crescimento. Não é um jogador que está estabilizado, é um jogador que cresce cada vez mais, é um jogador que melhora cada vez mais. Eu acho que isso tá mais do que nítido. Eu acho que isso tá mais do que claro pra gente. Então, fechadaço com o Leozinho. Ele tem essa coragem, né? Sempre teve, assim. Sempre foi um jogador muito corajoso. E você pode demonstrar sua coragem no jogo de diferentes maneiras. E uma delas, obviamente, é finalizando. E uma delas, obviamente, é buscando o gol adversário. Isso aí é natural. Isso aí é óbvio, isso é nítido, isso é cristalino. Então, que essa coragem do Leozinho seja um ponto diferente, ainda mais num jogo que, tecnicamente, a gente perde o nosso melhor jogador, que é o Bruno Zapelli. Talvez seja um jogo que a gente olhe pro Leozinho com a maior expectativa no sentido de ele pode nos entregar algo importante, sabe? Ele pode nos entregar algo relevante. Então, confiando muito no Leozinho pro jogo contra o Amazonas, principalmente. Acho que é um dos jogos que ele entra com mais responsabilidade de tentar produzir algo diferente, caso realmente seja titular. Beleza, meu povo? Tamo junto. Forte abraço. É nóis e... Pra cima, Leozinho. Pra cima. Precisamos de você. Pra cima.